As micotoxinas são outro problema muito importante na avicultura industrial. Mico de fungos, toxinas produzidas por fungos. Bem, ao longo da história, o homem sempre se preocupou, para sua alimentação, com a produção de grãos, por exemplo, milho, trigo, etc. E quando nós vemos, por exemplo, imagens do Egito Antigo, vemos já o cultivo desses cereais e outros grãos de grande importância. Entretanto, naquelas regiões, devido ao teor de umidade e sua conservação, não havia tanto problema assim de fungos. Porém, o homem foi evoluindo, conquistando outros locais, passando a cultivar e, sobretudo, uma grande preocupação na armazenagem desses grãos. E aí, dependendo do local, condições, nós vamos ter fungos e suas consequências, que podem ser muito ruins. Quando pensamos na avicultura, lembramos que um dos maiores custos da avicultura industrial é, sem sombra de dúvida, a alimentação. E dentre a alimentação é a base de grãos. O milho, talvez, pode ser substituído parcialmente, é cerca de 2/3 dessa ração, sendo, portanto, um importante grão, e as suas condições de armazenagem vão afetar de forma muito expressiva a qualidade desse grão. Hoje não podemos pensar na produção de grãos sem dois grandes sócios, não que desejemos, mas eles estão presentes. São eles, os insetos e os fungos, e comprometem, desta forma, boa parte da produção de grãos e levam grande preocupação. Afinal, os fungos e suas toxinas podem afetar, levando a doença e perda de produção dos animais, e ainda, aqueles que consumirem carnes e ovos contaminados poderão também ser prejudicados, sendo até um problema que poderia ser de saúde pública. Temos aqui vários tipos de grãos de milho, para exemplificar melhor essa questão das micotoxinas. Vejamos, por exemplo, esses grãos que aqui estão. Esses grãos, podemos ver que eles possuem excelente qualidade. Estão sem caruncho, sem insetos, sem estarem ardidos ou brotamentos, com uma boa aparência e uma boa qualidade. Esse é o milho ideal para usar na ração, embora de custo maior, e muitas vezes não temos só milhos assim para usarmos, embora esse seja o ideal. Além desse, podemos ver aqui um outro milho já com brotamentos, carunchos e, às vezes, o que a gente chama de milhos ardidos e até fungados, os grãos, né? Vários grãos de qualidade inferior e já com alguns brotamentos, alguns já com carunchos, o que vai favorecer a questão dos fungos. Ainda aqui temos um milho bastante ruim, né? Podemos ver que os grãos já estão escuros, alguns com furos de insetos, também longe do milho ideal, de má qualidade e de baixo preço normalmente no mercado. Não deveria, em princípio, ser usado, mas às vezes a granja acaba utilizando. Um outro ponto importante, que às vezes acontece na armazenagem no silo, são esses torrões que ficam na beirada, às vezes, do silo. E esses torrões são um foco, um ninho de fungos, que vão provocar severos danos ao restante do milho, vão se espalhando e muitas vezes passam desapercebidos nesses cantos de silo pelo produtor. Por isso é tão importante a manutenção do silo, a limpeza ao final de cada carga e bater bastante e tirar todos esses cantos onde podemos ter aí torrões com fungos estragando e piorando a qualidade do material que temos para produzir a ração. Quando falamos da patogenia, do quadro que se apresenta nas aves atingidas pela micotoxina,
um ponto essencial. Nós podemos ter, dois pontos primeiro. Nós podemos ter o fungo presente na cama da ave, e aí, sobretudo em pintinhos jovens, quando pensamos naquele microambiente em que as aves se encontram, no galpão industrial, com gases, às vezes uma cama reciclada com amônia, etc., você vai ter uma irritação no pulmão. Muitos pintinhos não vão resistir e morrem ali junto com esses fungos e a poeira. O pulmão, a necrópsia é bastante afetado, a ave com quadro, enquanto viva, tossindo, espirrando, um aspecto bem de desconforto. Outros quadros muito comuns, às vezes ingeridos de forma subclínica, são alterações que vão afetar sobretudo o fígado e aí vão afetar indiretamente a circulação, porque o que acontece afinal no quadro patogênico da micotoxina? As substâncias produzidas pelo fungo, como aspergilose, como aflatoxina, ocratoxina, elas vão ser metabolizadas pela ave no fígado. E esses metabólitos, mamíferos, isso também acontece, é que são extremamente tóxicos. E com isso você terá o problema, às vezes, até de neoplasias. Afeta o fígado, afetando a circulação, então você vê aves com ascite, fígado bastante alterado, de coloração mais pálida, às vezes aumentado de volume, e quadros de ascite, morte, e muitas vezes o quadro é só subclínico, caindo a produção de carne e ovos. Às vezes, quase não se percebe essa alteração. Mas afinal, como se descobriu essa doença? Nos anos 1960, na Inglaterra, ocorreu uma grande mortalidade de perus. Haviam granjas para cria e produção de carne e, nessas granjas, diversos peruzinhos começaram a morrer. Embora o fungo exista desde a antiguidade, esse problema foi detectado a partir desse caso que agora conto. E aí foi chamada até a polícia inglesa, Scotland Yard, para investigar o que teria ocasionado essa mortalidade de peruzinhos. Depois de intensas investigações, pessoal do laboratório, pessoal da polícia, etc., descobriu-se que o problema era a resposta ao fungo contido na cama de palha de amendoim usada nos lotes de perus. Então, a primeira micotoxina descoberta foi a aflatoxina. Depois se descobriram diversas outras, como aspergilose, como ocratoxina, tricotercenos, entre outras. E, a partir daí, essa cama de palha de amendoim tinha sido fornecida, comprada do Brasil. A partir daí, até hoje, é proibida a importação de palha de amendoim pela Inglaterra, proveniente do Brasil. E todos nós temos hoje essa violenta preocupação. Uma vez produzida a toxina, só o metabólito, na verdade, alterado, só a queima do alimento vai destruí-la. Então não há nada assim a fazer com ela já produzida. Na verdade, se ela passasse incólume pelo trato digestório da ave, não sofrendo a biotransformação hepática, ela não causaria alteração. Entretanto, quando a ave consome isso, e no caso o mamífero também, inclusive o ser humano, há um grande risco de produzir esses metabólitos que são cancerígenos, hepatotóxicos, e esses passarão para a carne dessa ave, para os ovos dessa ave, contaminando o consumidor. Por isso, problema de saúde pública. Em relação ao amendoim, nós devemos lembrar, não só o milho, trigo e quase todos os cereais podem ter o problema, quase todos os grãos, não só os cereais, mas particularmente o amendoim, que fica muito úmido e muito rasteiro, é um grande problema, Inclusive, aí essas paçoquinhas e amendoins do mercado, periodicamente são testados até pela Agência de Vigilância Sanitária, dada a importância das micotoxinas, inclusive para o ser humano, e não apenas na avicultura. E como fazer a prevenção, já que não há, uma vez instalado o processo, um tratamento para os animais? Como fazer a prevenção?
como se prevenir desse problema. Primeiro, grãos de boa qualidade, um bom manejo de silo e de armazenagem de grãos, não é? Combate a insetos, carunchos, etc. Mas existem no mercado certas argilas silicatos com capacidade de adsorção dessas micotoxinas para serem colocadas no silo, para que elas absorvam, tragam para si, tornando inertes por cargas elétricas, passando incólumes pelo trato digestivo da ave. Um outro recurso, muitas vezes utilizado, embora discutível, é o seguinte: digamos que você tenha 1 quilo de milho ruim e 9 quilos de milho bom. Alguns produtores, às vezes, diluem o ruim em grande quantidade de milho bom. Mas é sempre uma discussão: será que vale a pena contaminar o milho bom com milho ruim? Não seria melhor assumir o prejuízo e eliminar aquele milho com todas as consequências que pode ter? Então é muito importante a análise, a procedência do material para ser usado na fábrica de ração, não se utilizar e manter esse material em excelentes qualidades. Opa! Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no VET Profissional.